Fala turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Estamos iniciando hoje o nosso 19º dia, o nosso dia de número 19, com o tema Ricos na Salvação. Iremos ler o livro de Efésios no capítulo 2, verso 1 ao verso 22. E antes de mais nada, já clica aqui, se inscreve no canal, deixa o seu joinha para eu entender que esse conteúdo é um conteúdo bom, que vocês estão gostando, e para que o YouTube também entenda que esse conteúdo é um conteúdo de valor, um conteúdo relevante, para que ele possa encaminhar para cada vez mais pessoas e juntos levarmos a palavra de Deus para pessoas que não conhecem o Evangelho. Também não deixe de compartilhar esse vídeo, compartilhar o nosso grupo de estudo para outras pessoas, porque esse estudo vai abençoar muitas vidas. Estamos apenas no começo, no dia 19 de 365 dias desse propósito, que é mais do que uma leitura, mas é conhecer profundamente a Jesus. Então, se você não abriu sua Bíblia ainda ou o aplicativo no seu celular, clica no link da descrição que você será encaminhado diretamente para o link da leitura que eu estarei fazendo aqui agora, que é na versão NVI. Então, sem mais delongas, dia 19 com o tema Ricos na Salvação, Efésios capítulo 2, verso 1. E antes de eu começar a leitura, eu quero deixar para vocês explicado que logo no início dessa carta, no capítulo 1 que a gente leu ontem, Paulo começa a carta comentando sobre os grandes planos do Senhor. Agora, a partir desse capítulo 2, ele vai começar a explicar as principais etapas dos propósitos de Deus para o universo, a partir da salvação do ser humano, da nossa salvação. Então, no verso 1 diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Isso, o que Paulo diz, é a nossa morte espiritual. Estar morto em nossas transgressões e pecados é estar morto espiritualmente. Agora eu quero que você preste atenção a partir desse versículo em diante, porque é o verdadeiro evangelho, puro e simples. Ou seja, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, verso 2, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Esse espírito é o espírito de Satanás. Ele é o príncipe do poder do ar, é o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E nós costumávamos a viver neste mundo mal. Não que nós deixamos de viver, mas nós encontramos a graça em Cristo, não vivemos mais seguindo esse espírito da desobediência, mas o Espírito de Deus. Verso 3: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Paulo está escrevendo aqui para os cristãos. Então entenda, as pessoas que estão no mundo ainda assim vivem satisfazendo a vontade da carne, vivem seguindo seus desejos e pensamentos. Eles ainda são merecedores da ira. Nós também somos merecedores da ira? Somos merecedores, mas nós somos salvos pela graça de Deus, e você tem que entender isso. Esse é o verdadeiro evangelho. Quando você começa a entender a sua posição e a posição que você tem depois em Deus, tudo vai se encaixar. Olha só, verso 4. E aqui que muda tudo, porque nós estávamos mortos espiritualmente por causa dos nossos pecados, costumávamos a viver sobre o espírito da desobediência, fazendo a nossa vontade, a vontade da nossa carne, merecedores da ira. Mas todavia, verso 4, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, 5, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais
em Cristo Jesus. Verso 7, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom gratuito de Deus. Então entenda, não há literalmente nada que você possa fazer que vai fazer você ser salvo. Não tem nenhum esforço que você seja capaz de exercer para ser merecedor da salvação. Pelo contrário, a salvação é simplesmente uma dádiva, um dom de Deus. E se você entende um pouquinho de português, você vai entender que o tempo verbal revela uma ação já concluída. Vocês são salvos, não vai ser, você já é salvo. Verso 9, não por obras para que ninguém se glorie. E como eu disse, não há nada que você possa fazer para ser merecedor da graça de Deus. Ele nos deu de livre e espontânea vontade. Ele nos deu de graça. Você não consegue comprar, você não consegue se merecer, você não consegue praticar boas obras. Não adianta, você recebeu de graça. Então por que você vai se gloriar por ser salvo? Se você ganhou de graça de Deus, você não exerceu, você não se esforçou, você não fez nada. Pelo contrário, você era merecedor da morte, mas Ele morreu em nosso lugar para que nós não morrêssemos, e juntamente com Cristo nós ressuscitamos e nós assentamos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Vai se gloriar para quê? Verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então entenda isso aqui, nós só conseguimos praticar boas obras na perspectiva de Deus após sermos transformados em nova criatura. E você pode até pensar agora, mas Jefferson, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada de errado. Pô, parabéns, você é um cidadão exemplar. Mas na perspectiva de Deus, isso não vale de nada se você não nasceu de novo, se você não aceitou Cristo, se você ainda não é uma nova criatura, não vale de nada. Por quê? Porque as boas obras, na perspectiva de Deus, é após sermos transformados em nova criatura. Como diz o verso 10, vou repetir para você ficar claro na sua cabeça. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, se você não aceitou Cristo ainda e acha que só por ser um cidadão de bem, que não faz mais do que sua obrigação, que é andar perante a lei da nossa terra, a lei humana, você quer o quê? Palma? Pô, não, você está fazendo o mínimo. Então vamos continuar. Verso 11. Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Aqui você tem que entender que gentios eram aqueles que não eram judeus da época. Os gentios na época não herdariam o reino de Deus, mas pelos judeus recusarem a Cristo, então ele abriu para todos a salvação. Então os incircuncisos eram os gentios, eram nós, eu e você, e os circuncisos eram os judeus. E isso tudo já expliquei com mais claridade em outras aulas atrás, então se você não assistiu às outras aulas, assiste, porque todo o assunto é complementar. Não dá para eu pegar todas as aulas e explicar os mesmos termos toda hora. Eu posso passar um pincel aqui para poder relembrar, mas o ideal é que você assista as outras aulas e entenda os termos, as expressões, o aprofundamento que a gente vai ter aqui, porque cada dia que passa a gente vai se aprofundar cada vez mais em outros termos, outras expressões, em outras coisas, para não ficar repetitivo. Verso 12. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança
e sem Deus no mundo. 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, depois de Paulo explicar aqui o maravilhoso plano da salvação, agora ele passa a mostrar um outro aspecto da salvação, que é a união de todos os povos, raças e culturas diante de Deus. Verso 14: pois Ele é a nossa paz. Ele quem? Jesus, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro de inimizade. E Paulo usa aqui uma referência de barreira que separava os judeus puros, entre aspas, dos gentios, que eram os impuros, entre aspas. Inclusive, arqueólogos já encontraram fragmentos de pedras com transcrições proibindo, sob pena de morte, o acesso dos gentios em determinadas áreas onde o povo judeu poderia entrar no templo e os gentios não. Então realmente existia uma barreira que separava judeus de gentios. E aqui fala que Jesus é a nossa paz, o qual de ambos o fez um. Não são mais dois, agora é apenas um. E destruiu a barreira, destruiu o muro da inimizade. Verso 15: anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Dos dois quem? Gentios e judeus. Transformando em que? Um novo homem, fazendo ou trazendo a paz. Então entenda, quando diz aqui no verso 15, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, ele não quer dizer que o padrão moral exigido pela lei no Antigo Testamento se alterou, porque não se alterou. Esse padrão moral exigido no Antigo Testamento pela lei ainda continua. Você tem que ter esse padrão moral e ético firme dentro de você. O que foi cancelado é o efeito das ordenanças específicas que serviam para separar justamente os judeus e os gentios. Verso 16: e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. 17: ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento do apóstolo e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. E Paulo utiliza aqui uma figura de linguagem, ele gostava muito disso, para nos mostrar que toda a estrutura depende de Cristo. Ele é a rocha de fundamento, ele é a pedra angular, ele sim é o nosso alicerce. Verso 21: no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar-se um santuário santo no Senhor. 22, para nós finalizarmos: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E nós vemos aqui que o supremo arquiteto, que é Deus, projetou em si mesmo como base, e todos nós fazemos parte integralmente deste edifício. E essa ilustração de um edifício em construção comunica perfeitamente o sentido do crescimento dinâmico da igreja em seu verdadeiro propósito. E nós vamos finalizar por aqui hoje. Eu quero que você tenha um ótimo dia, tenha uma ótima semana, que você consiga ler, não fique só nesse vídeo. Eu quero que você entenda esse vídeo, mas pegue também depois e leia sozinho, de forma individual, personalíssima, porque eu acredito firmemente que Deus quer falar com você de forma individual. Então não deixe de abrir sua Bíblia depois desse vídeo e ler
novamente esses versículos e deixar o seu coração aberto para receber algo novo de Deus. Lembre-se sempre de orar ao iniciar e ao findar os nossos estudos. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e um grande abraço. Valeu!